poder chegar até aqui, porque da última vez que eu fui, o pastor me fez um convite com tanto carinho, como ele disse aqui, eu fiquei pelo meio do caminho. Foi uma chuva que acho que não chovia assim uns 20 anos, porque nós ficamos alagados. Obrigado, tá? Nós ficamos alagados. Eu não conseguia nem sair de Duque de Caxias. Eu não conseguia voltar para minha casa para poder me arrumar para vir para cá. O que eu fiz? Eu tentei chegar no shopping de Caxias, eu não consegui. Sabe o que eu fiz? Eu fui no Carrefour de Duque de Caxias, ali na Washington Luiz, para quem conhece, e comprei uma roupa para poder vir pregar aqui. Para você ver como que não tinha como sair dali. Só que eu comprei a roupa e quando eu estava saindo do mercado, eu não consegui sair mais. E aí eu fiquei muito desesperado, muito triste, porque eu sabia que estava acontecendo uma conferência. Eu falei, meu Deus. Mas eu fiz uma oração, falei, Senhor, Tu está no controle de tudo. Deus, Ele não perde o controle de nada. E aí eu tive a ideia de ligar para o André Leona. Eu falei, Leona, você está indo cantar lá, que você tinha falado comigo, né? Então Deus está te chamando para você pregar também. E aí, gente, tudo aconteceu e eu creio que foi bênção de Deus. E hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus, muito feliz de poder fazer parte desse momento histórico da igreja, 87 anos de fundação. Para você ver que passa governo, passa muitas coisas, mas a igreja de Cristo Jesus nunca passa, né? Quantos governos em 87 anos? E eu vendo isso, eu estava refletindo aqui, às vezes a gente fica tão preocupado com os governos, onde nós deveríamos estar preocupados mesmo é com a nossa própria vida, porque a igreja de Cristo não vai ser abalada, independente de quem vai governar o país, porque a gente sabe que o governador principal é Cristo Jesus. Ele é a nossa garantia. Amém? Você crê nisso? Você crê de verdade nisso? Meus amados, nós estamos na conferência Essência. E para falar com vocês, um tema que eu trouxe aqui, eu fico pensando hoje, quando nós falamos de essência, nós precisamos falar do cristianismo. Porque nunca foi tão urgente pregarmos o cristianismo na essência. Porque o mundo aí fora está dizendo para a gente um monte de coisa que a gente sabe que o verdadeiro cristianismo não fala. O verdadeiro cristianismo não assina embaixo. Quando a gente olha para essa sociedade, a gente está vendo que tem gente que está dizendo aí, inclusive, que a gente precisa atualizar a Bíblia. Só que Billy Graham um dia disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E eu concordo com ele. Tem gente aí dizendo que a gente precisa tirar alguns textos bíblicos, porque essa semana mesmo foi falado por conta de racismo. As pessoas estão querendo dizer que existem textos bíblicos racistas. Você tem noção do que é isso? Nunca foi tão urgente a pregação do evangelho genuíno, o cristianismo na essência. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que apenas crer em Cristo faz de você um verdadeiro cristão? Será que a sua conduta como cristão é exatamente igual ao seu discurso? Muitas pessoas, meus amados, dizem que vivem sim em prol do cristianismo. Tem gente que fala, eu amo Jesus, pastor. Eu trabalho demais para Jesus, pastor. Eu dou o meu melhor para Jesus, eu vivo para Jesus. Mas quando nós olhamos para as suas vidas não refletem aquilo que elas estão dizendo. O cristianismo, meus amados, ele é muito mais do que um discurso. É muito mais do que uma religião, é muito além do que uma doutrina, é muito mais do que um conjunto de regras. Na verdade, o cristianismo, ele é o resultado de uma experiência real com Jesus. Cristianismo significa uma conduta de vida compatível com uma crença em Cristo, total em Cristo. O cristianismo é o resultado do amor de Deus pelo homem. E para nós, o cristianismo deve ser um estilo de vida. Será que a sua vida reflete o cristianismo?
Não estou dizendo esse cristianismo do mundo, não. Eu estou falando cristianismo da essência, o verdadeiro cristianismo, o cristianismo puro e simples, o cristianismo genuíno de Cristo Jesus. E hoje eu quero pensar com vocês sobre um tema muito importante. Eu quero pensar com vocês sobre o tema, o poder do cristianismo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Marcos 16, versículos de 1 a 20. Marcos 16, de 1 a 20. A palavra de Deus diz o seguinte: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com os sinais que a acompanhavam. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Nós estamos com os nossos corações abertos essa noite. Nós queremos sair daqui edificados. A tua palavra, que é viva e eficaz, pode transformar a nossa vida. Por isso, Senhor, fale conosco, que a partir de agora não seja mais eu, mas que seja o teu Santo Espírito. Fale tudo conosco, tudo que devemos ser e fazer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, qual é o contexto aqui? Jesus, ele é morto e sepultado. Só que o sepultamento daquele tempo não era igual esse sepultamento de hoje, em que a gente pega o corpo, coloca num caixão e enterra. Naquele tempo, o corpo, ele era enrolado em alguns tecidos e ele era colocado numa gruta.
E depois de ser colocado naquela gruta, as pessoas colocavam uma pedra muito grande para poder proteger o corpo lá dentro. E aí, meus amados, vai dizer para a gente que no terceiro dia da morte de Jesus, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas saem e decidem comprar óleos aromáticos para poder passar no corpo de Jesus. No caminho, o texto vai dizer que elas ficam perguntando umas para as outras: olha, como é que a gente vai fazer para chegar lá no sepulcro e tirar aquela pedra enorme de lá? A gente não tem para isso. Só que aí elas estão chegando, quando elas chegam, elas percebem que aquela pedra enorme já não estava no lugar. Isso chama a atenção delas. Quando elas entram no sepulcro, o que elas encontram lá? Um jovem vestido de branco. E aí, quando ela chega e se depara com aquele jovem, elas ficam amedrontadas, diz o texto. E esse jovem vestido de branco fala para elas: olha, vocês vieram aqui procurar Jesus, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí, meus amados, essas mulheres ficaram morrendo de medo. E essa pessoa, esse jovem, diz para elas que elas deveriam sair para avisar os discípulos que ele estava vivo. E aí elas saem de lá morrendo de medo. Sabe o que elas fazem? Não contam nada para ninguém. Depois disso, Jesus aparece para Maria Madalena. E quando ele aparece, ela foi correndo contar para os discípulos que tinha encontrado com Jesus. Só que aí, meus amados, os discípulos não acreditam nela. Ela chega contando: olha, eu tenho uma novidade para vocês, Jesus está vivo. E eles, incrédulos, não acreditam nela. Depois, passa um tempo, Jesus aparece para 2 discípulos que estavam voltando do campo. E aí, meus amados, eles vão e contam para os discípulos também. Eles chegam e falam: nós temos uma novidade, Jesus ressuscitou, ele está vivo. Todo mundo continua incrédulo, eles não acreditam nesses 2. E aí, meus amados, Jesus então aparece para os 11. Jesus decide aparecer para os 11. E Jesus, quando aparece para eles, fala: olha, eu estou assustado com vocês pela incredulidade de vocês. Jesus chama a atenção deles. Por quê? Foram homens que viveram coisas extraordinárias com o Mestre. Tiveram um tempo de qualidade, nossa, maravilhoso com o Mestre. Só que quando o Mestre aparece para algumas pessoas, eles não acreditam. Então ele precisa aparecer para os 11. Ele aparece e chama a atenção deles pela incredulidade deles. Só que depois de chamar a atenção deles, Jesus dá uma ordem muito clara para eles. Sabe o que Jesus fala para eles? Olha, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aí, meus amados, diz o texto que depois que Jesus dá essa ordem, Jesus é levado aos céus. E ele senta à direita de Deus. E ele nesse momento está lá, à direita de Deus. Mas ele vai voltar para nos buscar. Ele continua sentado no trono, ele tem o poder, a soberania, a autoridade. Ele está à direita de Deus, mas pode ter certeza que logo, logo, ele volta para nos buscar. Amém? E aí, meus amados, esse evangelho que Jesus deu a ordem para os discípulos pregar, esse evangelho chegou para cada um de nós. E quando a gente olha para o cristianismo, nós percebemos que o cristianismo é algo poderoso demais. E nesse texto, nós conseguimos extrair lições importantes que sinalizam isso. Afinal, que poder o cristianismo tem? É isso que eu quero responder para você essa noite. Primeiro, poder de valorizar pessoas independente do passado delas. Pastor, como é isso? Olha, é só a gente olhar aqui o versículo 9. O versículo 9 vai dizer para a gente o seguinte: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Gente, quando a gente faz uma análise desse texto aqui, o texto diz que depois de Jesus ressuscitar, ele aparece primeiro para quem? Maria Madalena. Essa mulher é marcada por quê? Porque Jesus tinha expulsado dela 7 demônios. Sabe o que chama a nossa atenção com isso? É que ela foi a primeira pessoa a encontrar Jesus ressurreto.
E essa informação, talvez para você uma vez, você leu isso, 2 vezes você leu isso, 3 vezes você leu isso, mas talvez você ainda não compreendeu que essa informação é poderosa demais. Sabe por quê, gente? Porque Jesus não apareceu primeiramente para um grande apóstolo. Jesus não apareceu para a cúpula dos religiosos. Jesus não apareceu para aquele homem mais espiritual que estava ali. Sabe quem Jesus apareceu? Jesus apareceu para uma mulher que ele tinha acabado de expulsar 7 demônios dela. Eu não sei se você compreendeu, mas olha, isso nos mostra algo importante demais. Sabe o que isso nos mostra? Que o cristianismo não nos deixa presos no passado. O cristianismo, ele não nos deixa presos no passado. O cristianismo, ele tem o poder para zerar nossa conta. E aí, gente, você pode viver de forma plena o cristianismo, mesmo com um passado terrível. Tem uma frase do diabo que diz: o teu passado te condena. Deixa eu te falar uma coisa, em Cristo Jesus, o teu passado ele é zerado, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tem muita gente hoje que não vive em plenitude o Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque está preso no passado. Porque o diabo vive dizendo: olha, você tem um passado, hein? Você tem uma conta para pagar lá atrás, hein? Olha, você precisa entender quem você é. Deixa eu te falar uma coisa, olha, o cristianismo ele tem o poder para zerar a sua conta. Ah, pastor, mas eu fiz muita coisa errada. Eu sei disso. Pastor, eu fui um adúltero. Pastor, eu usei muita droga, pastor. Pastor, eu matei muita gente. Ok. Mas você decidiu para viver uma nova vida com Cristo Jesus? Você reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Eu tenho uma boa notícia para você: o cristianismo zera a sua conta. Eu lembro que há 9 anos atrás eu estava fumando 2 maços de cigarro por dia. Há 9 anos atrás eu bebia, que eu chegava em casa eu nem sabia como eu chegava. Há 9 anos atrás eu odiava uma igreja evangélica. Mas um dia eu tive um encontro genuíno com Jesus. Um dia eu conheci o cristianismo na essência. E esse cristianismo tem transformado a minha vida até aqui. E eu posso dizer uma coisa importante para você? Eu não sei o que você fez no seu passado. Agora, se você está em Cristo Jesus, você é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Você precisa acreditar nisso. É a palavra de Deus que nos assegura. Eu lembro, eu fui pregar um tempo atrás, numa conferência, e eu conheci um rapaz que ia pregar logo em seguida, né? Eu pregaria e depois esse rapaz pregaria, um rapaz novo. E aí eu parei para poder fazer um lanche com ele lá, a gente batendo papo, e eu falei: me conta um pouco da sua história. Ele começou a me contar. Ele ainda tinha um jeito, aquele jeito de: ah, pastor, beleza, e aí, tudo bem, pastor? Eu, tudo bem. Ele começou a me contar a história dele. Esse rapaz, ele falou que há 5, 6 anos atrás, sabe o que ele fazia? Ele era chefe de uma das maiores facções do Rio de Janeiro. Um dos chefes. E esse rapaz, ele falou para mim, sabe o que ele fazia? Quando ele decidiu viver essa vida, ele falou: olha, eu mergulhei nessa vida do crime. E ele me contando que ele mergulhou tanto, que ele fazia as maiores atrocidades, você nem imagina. Eu nem vou compartilhar aqui, porque eu estou vendo que tem algumas crianças. Mas ele me contou cada história que você não tem noção do que ele fazia com os traficantes da facção rival. Ele foi contando algumas histórias assim tenebrosas que você nem pensa, você nem um dia sonha em ver e experimentar isso. E aí ele falou que ele teve um encontro com Jesus. Um dia alguém pregou o evangelho para ele. Ele teve um encontro com Jesus. E hoje ele está pregando pelo Rio de Janeiro inteiro, contando o testemunho dele. A história dele é tão pesada, que quando ele pregou nessa conferência, as pessoas estavam com medo de chegar perto dele. Eu lembro que ele estava passando no corredor, as senhoras correram dele assim, passaram correndo,
porque não queriam nem chegar perto dele, de tão terrível que era a história daquele homem. Ficou preso por um tempo, conheceu Jesus e hoje é um grande pregador que tem pregado o evangelho em muitos lugares do Rio de Janeiro, transformando a vida de muitas pessoas. Meus amados, esse é o cristianismo. Esse é o cristianismo que muda a nossa vida. Esse é o cristianismo que tem o poder de reerguer pessoas. Esse é o cristianismo que tem poder para construir novas histórias. Esse é o cristianismo que tem poder para nos libertar do nosso passado e fazer de cada um de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. Pastor, quem é que me garante isso? A palavra de Deus. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 8,1 vai dizer: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É a palavra de Deus que nos assegura isso. Um dia desse a pessoa chegou para mim e falou: pastor, na igreja tem estudo, né? Eu falo: claro que tem. Tem estudo na igreja. Ah, pastor, mas esse negócio de ex, não, gente, olha, na igreja tem que ter ex mesmo, sabe por quê? Está todo mundo tentando ser uma nova criatura em Cristo Jesus, todos os dias. Não adianta você querer vir para a igreja e achar que você só vai encontrar vice-querubins, semi-querubins, não. Está todo mundo precisando de tratamento, todo mundo precisa de Cristo Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, olha, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando a gente declara Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós estamos sendo purificados dia após dia. Por isso que a igreja é lugar de ex mesmo, porque está cheio de nova criatura aqui. O cristianismo, meus amados, ele tem o poder de limpar o seu passado, de ensinar a caminhar no presente, para que você viva um melhor futuro, em nome de Jesus. Às vezes algumas pessoas chegam a mim e falam: pastor, mas fulano na igreja é difícil demais. Eu falo: você também é bem difícil. Vira e mexe, as pessoas vêm reclamar: pastor, fulano ali do louvor é complicado. Eu falo: você é 2 vezes mais complicado que fulano. O pastor que está pregando aqui, que está com o microfone na mão, também é complicado. Todos nós temos as nossas manias, todos nós somos difíceis. Pastor Arthur sabe muito bem como você é, né, pastor? Mas deixa eu te falar, meus amados, a igreja realmente é o lugar de pessoas desafiadoras. Nós estamos aqui porque fomos resgatados pelo cristianismo e estamos na luta para abandonar o passado. É por isso que você precisa acreditar no poder do cristianismo, aquele que transforma a nossa vida, aquele que está transformando cada dia mais a minha e a sua vida, amém? Pastor, que poder o cristianismo tem? Segundo, poder de aperfeiçoar os valores das pessoas. Versículo 1 vai dizer para a gente: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E quando a gente olha aqui esse texto, meus amados, Maria Madalena era uma mulher que tinha muitos demônios. Os demônios estavam regendo a sua vida, mas aí ela é liberta, e nesse momento nós compreendemos que ela viu o verdadeiro cristianismo. Pastor, por quê? Olha, aqui nós estamos vendo Maria Madalena investindo tempo e recursos para quê? Para poder adorar Jesus, mesmo ele estando morto. Jesus está morto aqui. Jesus está morto no sepulcro. E a gente vê essa mulher que antes era conhecida como a endemoniada.
ela está se disponibilizando a adorar Jesus mesmo no pior momento, no momento de incerteza, no momento de choro, no momento de tristeza, no momento da morte dele. E aí quando a gente olha para os discípulos, eles estavam fragilizados chorando. Aqueles que viveram coisas miraculosas, extraordinárias ao lado dele. Mas essa mulher não. Essa mulher, ela tem uma postura de alguém que tem os valores do cristianismo. Pastor, o que são valores de uma pessoa? Valores são prioridades internas que se expressam consistentemente em ações concretas. Valores são convicções internas que vão se manifestar em atitudes externas. Sabe qual é o grande problema hoje? O problema de hoje é que muitas pessoas não têm os valores compatíveis com suas declarações. O que acontece hoje é justamente isso. Existem pessoas que na igreja são maravilhosas, mas em casa, nem tanto assim. Na igreja, ótimos. Na faculdade, mais ou menos. Na igreja, top. No trabalho, sai de perto. E aí, meus amados, a gente pode fingir bem para as pessoas que estão do nosso lado. A gente pode fingir bem até para o pastor. Agora, para o Espírito Santo, a gente não finge. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo sabe de verdade quem você é. E aí, quando a gente olha, muita gente dizendo que está vivendo o cristianismo genuíno, mas o discurso difere com as suas ações. Como assim, pastor? Tem muita gente que fala para a gente que é importante perdoar, mas não perdoa. Tem gente que fala que é importante demais amar, mas não ama. Tem gente que diz que ama ajudar os outros, mas não ajuda nada. A vida que vivem mostra claramente que estão sim distantes do cristianismo. Quando a gente olha para a vida, para os seus movimentos, a gente percebe, olha, o cristianismo está longe. Maria, mesmo ela achando que Jesus estava morto, ela adora Jesus, ela faz um lindo movimento de adoração, pois ela sabia quem Jesus era e o que Jesus tinha feito na sua vida. Sabe o que a gente entende com isso? A gente entende que existem muitas pessoas que dizem conhecer a Cristo, conhecer as obras que Cristo fez em suas vidas, mas esse reconhecimento não é o suficiente para atos de adoração. Por isso eu quero chamar a sua atenção essa noite. Olha, você ama Jesus? Você reconhece o que Jesus está fazendo, está fazendo e fará na sua vida? Comece a adorá-lo mais. Adore Jesus. Nas adversidades, adore. Na tristeza, adore. Na alegria, não esquece dele não, adore. Sabe por quê? Porque se o cristianismo te alcançou, você está aperfeiçoado. Os valores do cristianismo têm o poder de aperfeiçoar as pessoas. Amém? O grande problema hoje é que nós deixamos de adorar, sabe por quê? Porque estamos curtindo demais, estamos passeando demais, estamos tristes demais, cansados demais, distraídos demais. Tudo é motivo para a gente não adorar Jesus. Maria Madalena adora quando ele está morto, e nós deixamos de adorá-lo quando ele está vivo. E aí quando a gente olha, meus amados, o cristianismo ele tem poder de mudar esse cenário. Inclusive eu creio que em nome de Jesus ele está mudando esse cenário aqui. Glórias a Deus. Sabe por quê? Porque o cristianismo ele tem o poder de aperfeiçoar os valores das pessoas. Por isso que às vezes a gente olha aquela pessoa pobrezinha, você já viu, a pessoa passa uma dificuldade tremenda, mas é uma adoradora. Você já viram aquelas pessoas que passam por dificuldades terríveis, às vezes perde um membro do corpo, às vezes tem uma doença terminal, mas elas estão adorando. Sabe por que isso acontece? A gente, aos olhos humanos, a gente não consegue compreender,
nós não conseguimos compreender o porquê da adoração daquela pessoa, mas ela adora porque ela foi aperfeiçoada pelo cristianismo, porque o cristianismo tem esse poder de aperfeiçoar a vida das pessoas. Você crê nisso? Amém. Terceiro, que poder o cristianismo tem, pastor? O poder de acreditar nas pessoas, independente dos seus erros. Versículos 10, 11, 14 e 15 vão dizer para a gente, vão dizer o seguinte para a gente. 10, ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois 14, mais tarde apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quando a gente olha para esse texto, os homens que andavam com Jesus, que já tinham experimentado grandes coisas com Jesus, comiam, dormiam, viviam com Jesus, meus amados. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles viram os milagres maravilhosos, extraordinários de Jesus. Eles viram Jesus libertando cativos, curando muitos enfermos. Simplesmente aqui, eles não acreditaram que ele estava vivo. Como pode isso? Como pode isso? Jesus então aparece para os 11. Jesus aparece para eles e fala: poxa, era como se Jesus falasse assim: é sério isso? Vocês são bem incrédulos, hein? Vocês caminharam comigo, viram tudo que eu fiz, vocês sabem que eu sou filho de Deus, sou o próprio Deus, e vocês ainda estão em dúvida. É sério isso? Era como se Jesus falasse isso com eles. Só que tem um detalhe muito interessante aqui, meus amados. Sabe qual é o detalhe? É que Jesus não desprezou esses homens, mesmo incrédulos, mesmo limitados, mesmo cheios de dúvidas. Jesus chama a atenção desses homens e manda eles para a missão mais sublime existente, que é pregar o evangelho de Cristo Jesus. Ele chama a atenção, mas ele dá a missão. Isso mexe muito comigo, sabe por quê? Porque Jesus poderia muito bem falar assim: olha, vocês não têm condições de viver todos os planos e sonhos que eu tenho para vocês. Vocês são incrédulos demais, vocês são fraquinhos demais. Jesus não poderia muito bem falar assim: a partir de agora eu vou conseguir 11 melhores que vocês, bem melhores que vocês. Ele não poderia fazer isso? Ele poderia falar: esses 11 aqui, vou te falar, hein, eu errei, hein? Esse tal de Pedro aqui só me trouxe problema, ó, tá fora do time. Ele não poderia fazer isso? Mas ele chega e fala: olha, vocês são limitados, hein? Vocês me dão trabalho, mas olha, eu tenho uma grande missão para vocês. Vão e pregam o evangelho. Eu dou toda a autoridade para vocês pegarem serpentes. Vocês podem tomar algum veneno, nada vai acontecer com vocês. Vocês vão expulsar demônios. Vocês vão viver sinais miraculosos, porque eu vos envio. E isso nos mostra, meus amados, que o cristianismo tem o poder de acreditar nas pessoas, independente dos seus erros. Independente dos seus erros. Mas hoje, eu como pastor de uma igreja, eu percebo que muitas vezes nós descartamos pessoas. Às vezes eu faço gabinete que as pessoas: pastor, olha, eu entrei aqui na igreja, poxa, fui tão maltratado aqui, pastor, eu estou voltando para o mundo. Já ouvi várias vezes isso. Eu recebo um monte de gente no gabinete falando para mim que ela ficou 25 anos numa igreja e ela nunca recebeu um abraço de alguém da igreja. Eu recebo pessoas no meu gabinete falando comigo: olha, eu servia na igreja, eu dava o meu melhor,
Eu sempre fui uma cristã genuína, mas eu nunca fui amado na igreja. E aí quando eu olho para isso, meus amados, não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus não descarta ninguém. Jesus valoriza cada indivíduo é importante para Ele, tanto que Ele morreu por cada um, tanto que Ele se entregou por cada um. Ele não quer saber se é branco, se é negro, se é índio, se é flamenguista, se é botafoguense. Para vascaíno ele não morreu não. Vascaíno não. Ele não quer saber. Ele não quer saber. Jesus não descarta ninguém, meus amados. Ele não descarta ninguém. Nós precisamos, Jesus nos mostra aqui que nós precisamos chamar a atenção das pessoas sim, falar, olha, você precisa melhorar, eu estou aqui para te ajudar. Olha, você tem uma dificuldade aqui, mas eu estou aqui para te ajudar, sabe por quê? Porque você é importante para Jesus e para mim. Todos nós temos dificuldades, meus amados. Imagina se alguém tivesse te abandonado no seu primeiro erro. Você não estaria aqui hoje. Eu lembro, quando eu abri minha primeira célula, tinha 4 pessoas, pastor. 2 pessoas ficavam guerreando quem dormia mais. Eu vou confessar um pecado para vocês. A minha vontade era de dar uma voadora nesses 2, de acabar com a célula, de falar, eu não quero mais. Sabe por quê, gente? Eu acordava 4 horas da manhã para ir para o trabalho. Eu chegava em casa 8 da noite, cansado, exausto, estressado. 3 ônibus. Tinha dia que eu orava tanto dentro do ônibus, que eu chorava tanto, que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, tadinho, tão novo, depressivo, tão novo, cheio de problemas. Eu estava ali na presença, eu estava clamando, falando, Senhor, eu quero viver algo sobrenatural. E aí esses 2 dormindo na minha cela, eu chegava lá, dormindo. Na outra quinta, dormindo de novo. Eu falava, gente, eles têm pressão baixa, não é possível. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu nunca descartei esses 2, nunca descartei. Orei muito por eles, fiquei muito irritado com eles. Falava, Senhor, queima eles. Tô brincando, gente. Cuidava deles com muito carinho. Eles dormindo, eu cuidava deles. Discipulava, encorajava, exortava. A gente tem que exortar mesmo. Eu falava, olha, vocês estão demais, mas eu estou aqui para ajudar vocês. Sabe o que aconteceu, gente? Aquela célula com 4 pessoas se transformou em 65 células. E hoje, nós temos 2 igrejas Batista Atitude que saíram da sala da minha casa. A igreja Batista Atitude de Bangu hoje está lá com quase 500 membros. Saiu da sala da minha casa, de uma dessas pessoas que dormia. E a outra lá em Itaguaí, muitos membros de Itaguaí foram alcançados com um desses que dormia lá. Só vive isso quem acredita nisso. Por isso, deixa eu te falar uma coisa importante. As pessoas são complicadas mesmo. Mas nós não temos o direito de descartar ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu por todos nós. O cristianismo, ele nos mostra isso. Ele não descarta as pessoas, pelo contrário. Jesus acredita em cada um. Por isso ele disse, olha, incrédulos, imaturos, eu vos envio para viver coisas tremendas. Eu dou para vocês autoridade, poder, para vocês experimentarem coisas que vocês não têm condições de viver. E esse cristianismo, esse evangelho, esse poder chegou aqui em Rio do Ouro. Você hoje está comissionado a pegar em serpentes, a ter autoridade sobre os demônios, a curar enfermos. Sabe por quê? Porque aqueles 11 não foram descartados por Jesus. E esse evangelho chegou até aqui. E daqui a gente nem sabe onde vai chegar, porque Deus está fazendo uma grande obra nas nossas vidas, através das nossas vidas. Esse é o poder do cristianismo. Pastor, que poder o cristianismo tem? Para finalizar, 4, o de fazer com que pessoas vivam
de forma plena os propósitos de Deus, os propósitos de Jesus. Que poder o cristianismo tem? O de fazer com que pessoas vivam de forma plena os propósitos de Jesus. Versículos 17 e 18 vão dizer: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses serão curados. O texto, meus amados, nos mostra que Jesus faz uma promessa maravilhosa aqui. Ele fala que Ele deixaria o poder dele sobre as nossas vidas, porque o poder que foi deixado na vida dos discípulos, esse poder chegou aqui. E a boa notícia é que isso está disponível para você. Pastor, mas eu ainda não vivi nada disso. Olha, você não veio porque você não quer, porque disponível está. Disponível para você tá. Agora você só vai viver se você buscar viver isso. Se você buscar. Um dia desses chegaram para o pastor Luciano Subirá e falaram assim: ora por mim, para eu ter essa inteligência toda que você tem. Ele falou: vai estudar, miserável, porque é muito fácil. A gente precisa pagar o preço para vivermos o cristianismo na essência. Nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos. O poder, a autoridade, a soberania está aqui. Se você não está vivendo isso, é porque você decidiu não viver. No versículo 19 e 20, Jesus é recebido nos céus e senta à direita de Deus. E o texto vai dizer para a gente que esses homens pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles por meio de sinais. Meus amados, isso não pode ser algo distante na sua vida, isso precisa ser parte da sua vida. Onde você chega, os demônios têm que sair. Onde você está, tudo que é obra do mal tem que ser desfeita. Onde você chega, as pessoas precisam falar: olha, eu quero esse Jesus, eu quero sentir isso que você sente, eu quero viver isso que você vive, eu quero ser isso que você é. Por quê? Porque o cristianismo, ele nos dá poder de sermos modelos parecidos com Cristo Jesus. Se até aqui o cristianismo que você está vivendo não tem nada a ver com isso que eu falei, hoje é o dia de você se arrepender e decidir viver o cristianismo na essência. Hoje é o dia. Pastor, por que hoje? Olha, porque Jesus tem poder para mudar hoje a sua história. Ou você não crê nisso, ou você acha que você chegou aqui por acaso. Você acha mesmo? Tem gente que acredita que é porque está lá o Capricórnio em touro, e aí a lua mexeu para um lado, o número é 16 e a cor é laranja. Deixa eu te falar, olha, esquece essa bobagem. Quem vive com Jesus acredita que Jesus tem poder para fazer. As pessoas estão agarradas a misticismo. Olha, abandona o misticismo e olhe para a cruz todas as vezes que você tiver algo que você fala assim: olha, fugiu do meu controle. É a cruz, ela pode fazer por você. Jesus tem poder para fazer. Você só precisa de Jesus. Você só precisa dele. Por isso o cristianismo, ele é tão poderoso. Porque o cristianismo, ele fala daquele que tem poder, inclusive sobre a morte, Jesus Cristo. Pastor, que poder o cristianismo tem? Relembrando, o poder de valorizar pessoas, independente do seu passado. O poder de aperfeiçoar valores às pessoas. O poder de acreditar em cada indivíduo, acreditar nas pessoas. E o poder de fazer com que pessoas vivam plenamente
os seus propósitos em Jesus. Você crê em tudo isso que foi falado aqui essa noite? Você hoje toma uma decisão de viver o cristianismo na essência, aquele cristianismo cuja autoridade foi dada para os discípulos. O cristianismo verdadeiro, não é esse que o pessoal tem pregado aí fora, não. Querendo atualizar a Bíblia, querendo fazer um monte de coisa. Olha, se você crê nesse cristianismo, se você quer viver na plenitude desse cristianismo, eu queria pedir para você ficar de pé, que eu quero orar por você.